Fala aí, bruxões, beleza? Tá no ar mais um episódio do Papo Furado, mas não é qualquer Papo Furado não, esse é o Papo Furado Live, uma edição especial que acontece com os bruxões aqui do Caldeirão Furado, ao vivo. E se você quiser acompanhar as lives do Caldeirão, fica ligado aí, porque todo sábado tá rolando live com uma temática diferente dentro do universo de Harry Potter, claro, né? Então, sem mais enrolações, vamos pra nossa primeira pergunta. Por que o Harry ouvia o basilisco, mas quando ficou frente a frente com ele, não falou nada? Cara, ele ouvia o basilisco, mas o próprio Tom Riddle fala, né? Ele fala assim: saber falar a língua das cobras não vai adiantar, Potter. Ele só obedece a mim. Então, assim, meio que não adiantava o Harry falar nada, sabe? Era mais vantagem pra ele fugir, tentar fugir do basilisco, que foi como ele tentou fazer ali, do que tentar falar, do que tentar, sei lá, falar qualquer coisa, porque o próprio Tom Riddle falou ali: não adianta falar nada porque ele só obedece a mim. Você pode falar a língua das cobras aí, mas quem manda aqui sou eu, o Tom Riddle falou. Basicamente isso. Show? Beleza? Vamos pra próxima. Como o amigo do Duda sabia que o Harry estava falando a língua das cobras se ele é um trouxa? Vamos aqui no livro pra gente tirar essa dúvida, pra ver exatamente como que rolou. Em pessoa, preparou uma xícara de chá pra Petúnia, tal. Pelo que Harry vira, a cobra não fizera nada a não ser fingir abocanhar os calcanhares dele quando passou, blá. Mas o pior de tudo, pelo menos para Harry, foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar. Harry estava conversando com ela. Não estava, Harry? Tio Walter esperou até Pedro estar longe de casa para brigar com Harry. O amigo do Duda, ele não falou que o Harry estava falando a língua das cobras. Ele falou que o Harry estava conversando com a cobra, entendeu? Então, tá tranquilo aí. Ele só viu o Harry falando com ela, nada além disso. A nossa próxima pergunta aqui, ó, é bem interessante. Caco, uma dúvida. Será que as pessoas com deficiência podem frequentar Hogwarts? Sou deficiente visual. Fico imaginando se seria possível jogar um quadribol adaptado. Muito legal. Pergunta muito legal, muito mesmo. Então, o que a gente tem ao longo da história, né, sobre pessoas com deficiência, é o Alastor Moody, né, que ele tem uma deficiência adquirida, né, que ele perdeu uma perna, enfim, mas isso foi depois de Hogwarts, né? Não se tem menção a alunos com deficiência, pessoas com deficiência que estudam em Hogwarts, mas uma coisa que eu acho muito legal, eu não sei se vocês conhecem os livros da Renata Ventura, que é a saga Arma Escarlate, que é uma saga de um bruxo no Brasil, que se passa no Brasil aqui e tal. É o mesmo universo de Harry Potter. E lá ela fez uma coisa que eu achei muito legal. E eu acho que poderia acontecer com os bruxos, né, no universo de Harry Potter. Um dos meninos acaba perdendo as pernas, né, um dos personagens. E aí nasce uma perna fantasma nele. É tipo uma perna translúcida, assim. E aí, tipo, ele consegue usar essas pernas, né? Tipo, tudo depende do bruxo. Do bruxo conseguir usar ali e tal. Ele acaba não conseguindo, porque, tipo, tem uns trâmites lá no livro e tal. Isso aí é de outro universo, lógico. Usei só de exemplo porque eu lembrei. Mas assim, o que a gente tem em Harry Potter, no universo de Harry Potter, de informação, é muito pouco. É muito pouco. A gente tem informações que, assim, qualquer coisa que é causada por magia, ela talvez não tenha cura. Mas o que é causado por uma coisa mundana, por uma coisa trouxa, ela tem a cura. Tipo assim, vou usar como exemplo. O Alastor, ele sofreu um acidente lá e perdeu a perna. O Alastor, né, ele é uma pessoa com deficiência. Ele não tem um olho, perdeu uma perna. Então, o olho ele perdeu por magia. A perna também perdeu por magia. Ele tem uma prótese. No olho, a mesma coisa. Ele tem um olho mágico. Se ele tivesse perdido por uma causa natural ali, sem magia, pelo que a gente galera, eu tô falando isso pelo que eu sei do mundo bruxo, tá? Talvez ele pudesse reconstruir, curar, entendeu? Essa é a informação que a gente tem. Infelizmente é muito vago. Fosse adquirido de forma mundana, de forma trouxa, sem magia, a pessoa talvez conseguiria curar. Se não, não. Mas eu acredito que seria possível, cara. Assim, quando não tem uma informação no livro, eu acho que a gente pode imaginar, sabe? Eu acho que a gente tem essa liberdade de imaginar. Super imagino um quadribol adaptado com um guiso nas bolas, igual acontece no futebol e em alguns outros esportes. Então, acho que oficialmente a gente não tem uma resposta, mas quando não tem oficial, a gente pode imaginar, beleza? Boa noite, Caco. O que impede de criaturas mágicas interagirem com trouxas? Exemplo, um dragão atacar uma cidade. Várias coisas impedem. Feitiços de proteção em lugares que tem criaturas grandes como dragões, mas acabam escapando. Pode acabar acontecendo de um dragão escapar, como por exemplo aconteceu em 1932 no incidente de Ilfracombe, que um dragão
dragão verde galês invadiu uma praia trouxa cheia de turistas. Além disso, além dos bruxos tomarem precauções, proteger com feitiços e tal, pode acontecer, né, de uma hora ou outra um trouxa esbarrar com uma criatura mágica. Aí é feitiço de memória, é toda a precaução do Ministério da Magia e tal. Mas também os trouxas, eles passaram por muitos anos por um processo de desacreditar na magia. Antes os bruxos conviviam juntos com os trouxas, mas aí depois disso, isso mudou. E aí cada vez menos os trouxas foram acreditando nessas coisas, né? Então isso também contribui muito, né? Tem um vídeo que eu fiz completo sobre isso também, como os trouxas não veem criaturas mágicas. Dá uma procurada aqui no canal que vale a pena ver, beleza? Que eu explico melhor, bonitinho. Então é isso. O Vinícius Fialho perguntou: Zacarias Smith era parente de Hepzibah Smith? Então, gostaram da pronúncia? Smith? Chique, né? Acredita-se que sim. Acredita-se que o Zacarias Smith era parente sim da Hepzibah Smith. Pra quem não tá associando, Zacarias Smith era um aluno da Lufa-Lufa aí, da época do Harry. Ela era a bruxa que possuía os artefatos que o Tom Riddle acabou roubando, matando ela, né? Que era a taça de Hufflepuff e o medalhão de Slytherin. Então acredita-se que sim, eles são parentes, beleza? O Guilherme perguntou: Caco, uma pessoa de uma casa pode entrar em outro dormitório e como vira monitor? Guilherme, não, uma pessoa de uma casa não pode entrar em outro dormitório, assim, outro dormitório, né? Outro salão comunal. Pelo que eu saiba, não. Acontece de entrar, né? No livro a gente tem o Harry que acaba entrando aí no da Sonserina ilegalmente, no da Corvinal porque ele tá buscando lá o diadema, tá procurando por algum lugar. Então acontece, mas poder não pode. E como vira monitor? Bom, o corpo docente ali, o diretor nomeia, né? Óbvio que ele ouve indicações ali do corpo docente e tal, e aí o diretor nomeia quem chega no quinto ano que ele acha mais adequado como monitor. Pergunta do Monteiro: Caco, por que o Dumbledore não pegou a memória do Harry da noite do cemitério e mostrou pro Fudge? Eu sei que é possível se alterar memórias, mas eu acho que uma memória não pode alterar nesse nível. Cara, primeiro, você mesmo já respondeu mais ou menos a sua pergunta. Dá pra alterar a memória em vários níveis. Vários níveis. O Fudge, ele não tava tão disposto a acreditar nas coisas, sabe? Ele não tava tão disposto a acreditar e usar memórias pra se obter coisas assim, informações nesse âmbito, não é usado no mundo bruxo. Poção da verdade não é usado em julgamento, nada dessas coisas. Por quê? Porque pode ser manipulado, entendeu? Então tem que trabalhar mesmo na investigação e tal, ver o que é, na confiança, saber o que não é, o que rolou, o que não rolou. E o Fudge não tava muito afim não de saber a verdade. Ele ficou mais desesperado do que qualquer outra coisa. E a mídia foi tacando pau no Harry ali durante todo aquele quarto ano. Durante todo aquele quarto ano, a mídia foi tacando pau. Então, o Fudge já tava mais do que sugestionado a achar que o Harry estava mentindo, ok? Vitor O: existe algum pré-requisito especial para criar uma Horcrux? Tirando as questões morais, sempre achei muito fácil fazer uma. Li em algum lugar que tinha que fazer uma coisa tão nojenta que a autora não explicou. É o seguinte, Vitor, o processo de criação de uma Horcrux em si é um grande mistério. É uma magia repugnante, é uma arte das trevas repugnante, né? Porque primeiro você tem que matar uma pessoa e o próprio Dumbledore diz que matar não é tão fácil quanto creem os inocentes, né? Então, o assassinato de alguém é parte de um processo. Essa história, né, que sobre ser tão nojento, que a autora nunca falou, o que aconteceu foi, na época, o editor do livro leu o que era, que foi falado assim, né, que ele até vomitou de tão nojento que era, de tão repugnante, parte do processo, né? Aí surgiram várias teorias ao longo dos anos, canibalismo, coisas que eu não quero falar pra essa live não ser derrubada, não acontecer nem nada do tipo, mas eu acho que particularmente não é canibalismo porque os corpos dos pais do Voldemort, do pai e dos avós foi encontrado intacto, né, pelo Avada Kedavra, tanto que isso foi motivo da polícia trouxa ficar muito desconfiada sobre o que matou eles, mas realmente é parte desse processo, é desconhecido, mas é bem repugnante, pelo que foi falado. Eu já me conformei que a gente nunca vai saber. Próxima pergunta aqui, ó, Daniela Monteiro: o que aconteceu com Grope depois da batalha de Hogwarts? A gente não tem informação, mas acredito eu que ele continuou vivendo ali em contato com o Hagrid, talvez vivendo na floresta, talvez tenha ido pras montanhas, viver com os gigantes, as possibilidades são muito grandes, a gente não tem essa informação. O Léo Pinho mandou a pergunta aqui: Caco, quais eram os bruxos presos em Nurmengard e o que aconteceu com eles, já que dizia que Grindelwald era o único preso por lá? Então, Léo, a gente descobriu com Animais Fantásticos que Nurmengard não era só uma prisão, era o castelo que o Grindelwald vivia, e que lá ele construiu também uma prisão que
que servia pra ele aprisionar os seus inimigos, os seus opositores, né? Quem ele mantinha prisioneiro, a gente não conhece, tá? A gente não tem uma resposta oficial sobre isso. E depois sim, ele ficou sozinho lá. Ele foi o único prisioneiro da sua prisão, até o dia da morte dele, né? Fatídico dia em que o Voldemort chegou lá e xablau. Mas é isso. Vamos pra próxima pergunta aqui, do Faurgar. Num pacto de voto perpétuo, quando uma pessoa quebra, como ela morre? O feitiço mata ou a outra pessoa envolvida que mata? Cara, pergunta legal, pergunta interessante. Também não se tem resposta de como acontece. O duro de papo furado em live é que muita coisa às vezes não vai ter resposta, né? O que eu acho que acontece, vou usar um outro filme de exemplo. Não sei se já assistiram um filme com o Justin Timberlake que chama, na tradução é O Preço do Amanhã. Nesse filme, num futuro distópico assim, as pessoas não usam mais dinheiro. O dinheiro das pessoas é o tempo. Quando elas atingem 25 anos de idade, elas param de envelhecer e tem um contadorzinho ali que começa a contar. É bizarro o filme. Bizarro. Quando zera o tempo, a pessoa morre. Ela simplesmente apaga, tá ligado? Tipo, ela simplesmente apaga. Tem a cena da mãe dele, que acaba o tempo dela, que ela acaba o tempo, ela simplesmente apaga. Eu imagino que quem quebra um voto perpétuo aconteça isso. Sabe que a pessoa não cumpre o voto perpétuo? Eu imagino que aconteça desse jeito. Quem já viu o filme vai sacar a referência. Quem não viu, assista, que é um filme muito legal. A Drica Pharma mandou: Caco, boa noite. Nos explica, por favor, a fuga de Grindelwald na carruagem no filme Animais Fantásticos. Eu buguei. Pô, essa cena é espetacular, né, de Animais Fantásticos, cara. Eu gosto muito dessa cena. O que aconteceu é que, né, o Grindelwald, ele era muito persuasivo. Então começa dali. Tanto que eles falam no filme, né, a gente teve que trocar a guarda dele 3 vezes e cortar a língua dele porque ele convencia as pessoas a se unirem a ele. E aí uma dessas pessoas foi o Abernathy, certo? Ele convenceu o Abernathy a ir pro lado dele, em uma dessas trocas de guarda. Aí eles planejaram a fuga, eles trocaram de lugar. O Abernathy provavelmente fazia parte dessa guarda, foi lá, trocaram de lugar, o Grindelwald se transfigurou no Abernathy e transfigurou o Abernathy no Grindelwald. E aí aconteceu essa troca aí, beleza? Show? Explicado? É muito louca essa cena. O Renan perguntou: será que a sala precisa pode fazer uma entrada para a Câmara Secreta? Acredito que não, Renan. Não tem resposta oficial, mas a Câmara Secreta só pode ser encontrada por herdeiros de Slytherin, né? No caso, quem é o Fidioglota, porque houve o basilisco e tal. No caso, o Harry ali foi porque era uma coisa atípica, né? Tudo que acontece com o Harry é atípico. Mas eu acho que não dá pra encontrar, não. Se não, ela já teria sido encontrada por outras pessoas. A Mag Trevisan, ou Meg Trevisan, perguntou: Caco, se antes de ir pra Azkaban, Sirius morava com os Potter, como ele tem aquela roupa fina em Harry Potter 5, se ele fugiu com a roupa do corpo? Cara, não é tão difícil o Sirius ter uma roupa fina, uma roupa chique. Era só ele mandar o monstro comprar, simples, porque ele tinha muita grana no cofre dos Black. Ele podia ter roupa guardada lá naquela casa, porque era uma casa de anos que morava não só ele, mas morava o pai, morava o irmão. Ele pode ter pego a roupa de alguém. Enfim, ele tinha grana, podia mandar o monstro comprar. Próxima pergunta do Gabriel Soares. Fala, Caco, por que o Departamento de Mistérios não colocou uma proteção no Véu da Morte, impedindo que pessoas atravessassem por acidente? Então, porque o Véu da Morte ficava numa sala extremamente protegida, trancada. Era uma sala que era pra estudo, né? Acredito eu que o Véu da Morte foi construído ali no Departamento de Mistérios pra se estudar a morte mesmo, os fenômenos da morte, né? Então, ninguém imaginava que o Ministério da Magia, o Departamento de Mistério, seria invadido. Então, as pessoas que trabalhavam ali tomavam muito cuidado, né? Acredito eu, beleza? E a nossa última pergunta especialíssima aqui do Papo Furado Live é do Lucas Canavarro. Salve, Caco, acompanha há anos seu canal, está cada vez melhor. Qual o processo para o criador de um Horcrux executar essa volta após o corpo ser destruído? Ele depende de alguém pegar o objeto e fazer algo? Para qual Horcrux ele volta? O objeto é destruído? Pergunta insana de boa. O que acontece? A Horcrux, ela não funciona como uma espécie de objeto descartável, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar essa estátua de exemplo. Bem Voldemort, bem egocêntrico, fiz essa estátua minha de Horcrux. Mas eu tenho outro Horcrux. Esse limpadorzinho aqui também é um Horcrux. Legal? Elas vão manter a minha alma viva na Terra, mesmo se meu corpo for destruído. Quando eu volto, já vou falar do processo de voltar, mas antes queria deixar essa parte clara. Quando eu volto, não é que o Horcrux foi gasta. Isso não aconteceu. Pelo menos é como eu entendi, tá? Porque senão as Horcruxes do Voldemort tinham se desfeito. Não, é exatamente isso. Sem falsa modéstia, é exatamente isso. Sem falsa modéstia, aliás.
não gastei a Horcrux, ela continua ali. Então o objeto não se desfaz, tá? Isso já é uma parte da tua pergunta, né? Então, ok. Agora, qual que é o processo pra se ter um corpo de volta? É o que a gente vê o Rabicho fazendo. Pro Voldemort obter aquele corpo rudimentar de bebê, né? Que vamos chamar de corpo de bebê, não era um corpo de bebê. Pra obter aquele corpo, eu sei que foi uma mistura de sangue de unicórnio com veneno da Nagini. Não sabemos se é dessa forma com todos, né? Eu acho que vai depender de uma terceira pessoa. O que é meio complicado, né? Porque imagina você simplesmente vai lá, depende da pessoa e a pessoa fala assim: ah, não vou fazer o processo não, mano. Vai, já era, se vira aí. Então é isso, meus bruxos. Esse foi o Papo Furado, edição especial live. O Papo Furado normal vai continuar acontecendo com as perguntas lá pelo Instagram, fiquem tranquilos. Se você quiser participar da próxima live, que acontece no sábado às 7 da noite, é só ficar ligado aí. Eu sempre coloco aí as informações um pouquinho antes da live, 1 hora antes, algumas horas antes, talvez um dia antes, não sei. Vai depender de como rolar tudo. Mas a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.